Salve galera, começando aqui mais um vídeo para falar sobre a vitória do Galo sobre o Internacional na Arena MRV por 1-0. 1-0. Com muita sorte a gente sai com essa vitória. Muita sorte. Muita sorte mesmo. Passando para dar um recado, deu uma sumida por conta de motivos de saúde, mas estou bem agora e agora eu vou tentar voltar a gravar o vídeo com frequência. Perdi a chance de ganhar alguns inscritos xingando o Galo sobre os últimos jogos que o Galo teve, principalmente com a final do Mineiro, a pancadaria que rolou, mas infelizmente eu não tinha nem saco pra gravar aquele vídeo, pois além de passar mal, o Galo jogou bem mal e, enfim, não merecia. Eu quero estar bem pra gravar e quando eu estiver bem eu vou estar trazendo os vídeos. Mas enfim, bora para uma análise bem rápida e breve sobre o jogo do Galo de hoje. Com uma atuação magistral do goleiro Everson na data de hoje, o Galo conseguiu segurar os 3 pontos e fica agora com 5 no campeonato. Faltam 40 pontos para não cair para a segunda divisão, porque aparentemente esse será o campeonato do Galo novamente. Porque se continuar com esse futebol reativo que o Barba tá trazendo pro Galo, haja coração para aguentar até o final do campeonato, viu? Haja coração. Hoje, uma atuação muito monstruosa do Everson. Por pouco a gente não sai com o empate ou até derrota dessa partida. Então, a gente tem que agradecer muito ao goleiro Everson hoje, porque foi uma partida espetacular dele. Se não fosse o Everson hoje, a gente perderia esse jogo facilmente. Atuações muito desastrosas de todo o time, atuações medianas no caso, né, porque não houve uma derrota, mas foram atuações medianas para ruim. Tirando o Coelho, jogadores de linha muito afobados, Juan Tressoldi jogou até bem na zaga, enquanto esteve em campo, mas muito afobado, o Renan Lodge não conseguiu desempenhar muito bem hoje, Hulk estava meio que cemitério de jogadas, Scarpa jogou bem no primeiro tempo e saiu no início do segundo. O Scarpa saiu pra entrada do Minda que, meu Deus do céu, que jogador ruim. Meu Deus, quem que trouxe esse cara? Não sei se foi dirigente, se foi Siga, se foi empresário, mas meu Deus, que jogador bizonho é o Minda. Esse Minda é muito bizonho. Não merece estar jogando. Era preferível colocar o Bernard ou até o Igor Gomes do que colocar esse cara, porque meu Deus, é bizarro ver esse cara jogar. O Cassierra hoje não foi tão bem, né, ele teve algumas chances ali, mas, tô sentindo um pouco mais de vontade do jogador, apesar que ainda é o terceiro jogo dele, ainda não completou nem um jogo inteiro com a camisa do time, mas eu não gostei do que eu vi hoje por parte dele. Ainda fez um golzinho, uma jogada ali do Scarpa e Hulk com ele, mas estava impedido. O Hulk estava meio cemitério de jogadas, não foi tão bem quanto a gente precisa dele, mas também a presença dele é importante, porque se não for ele, não vai ter o Galo não vai oferecer perigo lá na frente. Por sorte, nós abrimos o placar no inicinho do primeiro tempo, no início do jogo e foi isso. O Galo finalizou 6 vezes no gol, se eu não me engano, contra 21 finalizações do Inter. Bom, é um futebol reativo, o Inter pecou em errar gols, isso é verdade. A atuação do Everson ajudou bastante para que a gente conseguisse os 3 pontos, e isso me assusta para o decorrer do ano, porque não vai ser todo time que vai vir aqui ou jogando fora que vai perder esse caminhão de gols que o Inter perdeu hoje, então é algo que tem que pontuar. Jogadores como Vitor Hugo hoje estavam abaixo, Hulk abaixo, Renier não entrou bem, Minda não entrou bem, Vitor Hugo é muito ruim. Eu gostei da partida do Ivan Roman, espero que ele permaneça aí na zaga. Nossa esperança, né, um jogador jovem que veio com status de ser da seleção chilena, então tem que ter mais minutagem. O Preciado entrou daquele jeito, ainda pegando o ritmo, já poderia estar melhor, mas não entrou também mudando muita coisa, mas agregou um pouquinho ali para o time ganhar fôlego. Alan Franco jogando feijão com arroz que ele sempre joga, nada de muito diferente, mas o que a torcida espera é que ele melhore, que ele arrisque mais, para que possa passar mais segurança. O Tomás Pérez, Tomás Pérez mesmo, né, velho? Tomás Pérez entrou hoje e estreou uma estreia tímida, mas não comprometeu.
o que eu tenho mais tristeza em falar é sobre o Minda. Que jogador horrível. É um jogador bizonho, bizonho, bizonho. Ele é muito desligado, não parece comprometido, sabe? Taticamente, tá meio nem aí para o time. Atrapalhou uma jogada boa que o Galo poderia ter construído com o Hulk entrando na frente do Hulk, se embolou com a bola, tentou passar no meio de 3. Não é um jogador que passa muita confiança. Dudu entrou, mas também não correspondeu muita coisa. Tirando isso, o melhor em campo hoje, disparadamente, é o Everson. Graças a ele, nós temos 3 pontos nossa, na nossa pontuação. E agora o Galo chega aos seus 5 pontos e está em 11º colocado do Campeonato Brasileiro. Isso é bom, né? Porque ganha um respiro. O campeonato ainda está no início, mas o Galo já perdeu muito ponto, né? Perdeu 2 aqui pro Remo em casa. Perdeu 2 para o Palmeiras na primeira rodada, né, em casa também. Então é um campeonato que o Galo precisa pontuar bem no início para brigar por coisas maiores lá na frente, porque já são 2 anos fora da Libertadores e o Galo precisa retornar para essa competição. O time não é tão bom, o time está bastante enfraquecido em comparação aos últimos anos, vai ser um time que vai sofrer nesse campeonato. O Barba tem aparentemente um estilo de jogo reativo que vai sofrer bastante. Vamos ver se isso melhora durante o campeonato, né? Porque hoje foi difícil de assistir. É bem complicado ter paciência para assistir um futebol reativo, viu? Porque hoje foi milagres e milagres e milagres do Everson. Mas é isso. É uma pequena análise, um pequeno comentário sobre o jogo. Não tenho muita coisa a dizer depois de um jogo que foi tão sofrido pelo Galo jogando em casa. Público, 10 mil pessoas mais ou menos, pouco menos de 11 mil pessoas no estádio. É um público baixo, mas reflete a atual gestão do clube, né? Isso não é culpa de ninguém da torcida. Ninguém que foi hoje é mais torcedor do que o outro. Foram corajosos quem se apresentou ao estádio hoje, mas é, infelizmente a resposta do público é essa, mediante a administração do clube vem sendo bizonha também em algumas decisões, montagem de elencos questionáveis e a falta de diálogo entre os donos com a torcida. Isso reflete na bilheteria. Mas então, boa vitória, 3 pontos. Estamos aí bem, né? No campeonato, pro objetivo, que é fugir do rebaixamento, e depois a gente pensa por algo maior. Futebol não foi agradável, mas ganhamos. A gente às vezes joga bem e não ganha. Pelo menos pontuamos 3 pontos hoje. Vamos pra cima agora e esperar que o Galo faça um campeonato melhor esse ano, né? Então é isso, tamo junto, aqui é Galo e valeu.